Segunda-feira, 17ª semana do Tempo Comum. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, versículos de 31 a 35. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas, e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, ou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Queridos irmãos e irmãs, continuamos aqui com o discurso das parábolas. Tivemos aí algumas interrupções na semana passada por conta de algumas memórias, festas litúrgicas, né? Mas a liturgia continua caminhando aí, no Evangelho de São Mateus. E hoje temos essas 2 parábolas que elas têm a mesma vertente, né? A pequenez da semente de mostarda e a desproporção da árvore que cresce, né? A pequenez da quantidade de fermento e a desproporção com a quantidade de massa que é fermentada. Jesus está falando do reino dos céus, né? Jesus está falando da presença dele em nós. Não nos esqueçamos que Jesus é a palavra de Deus. Então eu gostaria que você fizesse uma meditação hoje bastante breve nessa direção. A desproporção dos efeitos que a palavra de Deus causa em nós. Então, uma palavra pequena, uma palavra simples, ela é capaz de fazer uma transformação tremenda em nós, né? Alguns dias atrás eu estava no retiro do clero, né? Nós fizemos o retiro do clero aqui da nossa diocese, este mês de julho, e foram 5 dias, assim, mais ou menos, 5 dias de oração, muita adoração, muita meditação, tudo. Mas eu tive uma experiência muito interessante no retiro. A gente sempre tem algumas experiências que edificam a gente, mas eu me lembro que eu estava pedindo muito a Deus uma graça muito específica, né? Uma graça com relação aos meus irmãos sacerdotes, né? Algumas preocupações que eu estava tendo, algumas angústias. E eu me lembro que num dado dia foi feita a adoração. Um dos nossos sacerdotes, o padre Jacinto, pároco de Petrolina de Goiás, ele estava conduzindo a adoração ao Santíssimo. Ele fez a exposição do Santíssimo. E ali, depois de terminar as orações iniciais da exposição, ele ajoelhado, ele nos fez um convite, né? Vamos agora rezar o terço da misericórdia pelos sacerdotes da nossa diocese. Pá! Foi o clique que eu estava procurando, né? Foi a graça que eu estava procurando. Eu estava angustiado, eu estava procurando meios de fazer algumas coisas com relação aos nossos sacerdotes da diocese. E Deus me entregou aquilo de presente pela boca desse sacerdote, né? Reza. Reza por eles. Reza mais por você. Reza mais por seus irmãos padres. Então, assim, a desproporção da sensação que eu tive, da alegria que eu tive com aquela palavra, não tem jeito de compará-la com a simplicidade da palavra. Então pensa, quantas vezes que a gente já ouviu isso? Reza por fulano, reza por ciclano, reza... Mas para mim aquele dia foi uma graça que ela caiu com uma força estrondosa. Isso mudou muito a minha atitude. Então hoje eu estou muito mais empenhado nesse zelo pelos sacerdotes, pela oração. Os meus terços eu estou colocando eles de maneira explícita por eles, as minhas missas, quando eu rezo. Então assim, mas foi uma palavra, foi uma frase que um padre aleatório soltou ali e aquela palavra cai no chão. Opa, não, essa é minha. Essa aqui eu vou levar para casa. Então, por isso eu quero que você medite hoje sobre isso, né? A desproporção do efeito colateral de uma palavra quando ela cai em nós. Seria mais ou menos, não sei, se Jesus quisesse uma outra parábola, uma outra metáfora, ele poderia pensar no estrago que uma bomba atômica causa quando ela cai no chão numa cidade, né? Vamos pensar em Hiroshima, Nagasaki, né? Então, uma bomba daquele tamanho capaz de destruir uma cidade inteira. Agora vamos pensar no inverso, não destruição, construção, né? Imagina que algo daquele tamanhozinho conseguisse edificar toda uma cidade, né? É isso a palavra de Deus em nós. É isso o fermento na massa. É isso a semente da mostarda com a árvore.
Então, quando você estiver numa missa, quando você estiver ouvindo uma pregação, como você está ouvindo agora, quando você ler a palavra de Deus, quando você estiver numa oração, então esteja atento, né? Então, talvez Deus vai te dar ali uma palavra que vai cair no chão se você estiver distraído. E se você não pegar, perdeu. Santo Agostinho, tem uma graça que passa e não volta. Pronto, aquela não volta, pode vir outra, mas aquela perdeu, foi embora. Então estejamos atentos para pegar todas as graças, a palavra de Deus, para que ela em nós, ela gere esse efeito desproporcional, que possa gerar transformações que a gente não faz ideia que seriam possíveis, por coisas tão pequenas. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.